Olá meninas, tudo bem? Eu me chamo Raquel Muradá, sou ginecologista e obstetra e estou gravando esse vídeo aqui a pedido de uma paciente que me pediu para falar sobre os cuidados do cordão umbilical e o que fazer com o cordão umbilical. Então eu estou gravando esse vídeo aqui para falar tudo o que você precisa saber sobre o cordão umbilical. O cordão umbilical é essa estrutura que vai comunicar com a placenta, o sangue que vem da mãe, chega na placenta, então comunica o sangue da placenta com o bebê. No ultrassom, no desenvolvimento embrionário, ela começa a se formar ali em torno de 3, 4 semanas de vida embrionária. No ultrassom a gente consegue ver a partir de 8 semanas de ultrassom. Aí, no decorrer do crescimento do bebê, quando o bebê é pequenininho, o cordão tem um tamanho pequeno. Conforme o bebê vai crescendo e ele também vai se mexendo, o cordão umbilical tende a se esticar. No final, nos 9 meses de gestação, o cordão ele pode ter em torno de 60 centímetros. Então, no ultrassom, as mães se preocupam muito do cordão umbilical estar passando, dando uma volta no pescoço. O cordão, tendo 50, 60 centímetros, ele pode ficar em cima do bebê, embaixo, em volta da perna, em volta do braço. O neném pega com a mão e coloca na boca, como se fosse uma chupeta. O bebê senta em cima do cordão. Então, quando dá a volta no pescoço, não significa que está trancando a respiração do bebê dentro da barriga, porque o bebê ele não respira lá dentro, utilizando o pulmão e o pescoço e o nariz. Ele tem sim movimentos respiratórios, mas a troca gasosa, a troca de oxigênio é feito através da placenta. Outro detalhe importante do cordão umbilical, que a gente consegue já ver no ultrassom, é a malformação mais comum do cordão umbilical. A gente tem 3 vasos no cordão umbilical, a gente olha e consegue ver, são 2 artérias e uma veia. Existe a malformação da artéria umbilical única, então em vez de ter 3 vasos, o cordão vai ter 2 vasos, uma artéria e uma veia. Quando isso acontece, isso sinaliza uma possível malformação no bebê, uma malformação que pode estar afetando os rins ou o coração do bebê. Então, toda vez que acontece a artéria umbilical única, é importante a avaliação, ultrassom morfológico e o segmento também do bebê, em relação ao crescimento e ao ganho de peso. Outro detalhe importante do cordão umbilical, ele é espiralado, no ultrassom a gente consegue ver, e ele tem uma geleia ao redor. Então, quando o bebê nasce, a gente espera o sangue parar de pulsar no vaso do cordão umbilical para depois clampear. A gente fala de clampeamento tardio do cordão umbilical. Então, o cordão umbilical ele é bem firme, a gente tem que clampear e cortar com uma tesoura. Então, a interrupção do fluxo no cordão umbilical do bebê dentro da barriga, mesmo que dê volta no pescoço, no braço, que o bebê sente em cima, não ocorre essa interrupção do fluxo sanguíneo. Outro detalhe importante do cordão umbilical do bebê é a sua inserção na cicatriz umbilical. Pode ter malformação na inserção. 2 malformações podem acontecer. Uma se chama gastrosquise, então bem do ladinho do cordão umbilical a pele não fecha. Não fechando, as alças intestinais do bebê vêm para fora. A gente chama isso de gastrosquise. E ela acontece na pele do umbigo do bebê, bem ao lado da entrada do cordão umbilical. Outra situação é semelhante. Ao invés de ter a inserção do cordão umbilical bem rente à pele do bebê, forma um saquinho, uma hérnia, e aí a ponta do cordão fica longe. E aí dentro desse saco herniado, fica as alças intestinais, e a gente chama isso de onfalocele.
São duas situações que a gente consegue no ultrassom detectar e é possível cirurgia depois que o bebê nasce. Bom, então isso aqui é o que eu precisava falar sobre o cordão umbilical dentro da barriga do bebê, tá? Depois que o bebê nasce, então lá a gente vai clampear, vai cortar. O pediatra depois ele vai ajustar, vai colocar um clamp que é descartável, normalmente um clamp ele é de plástico. E aí o teu bebê vai para casa e lá você vai começar a cuidar do coto umbilical, do cordão umbilical. E aí uma mãe me pediu mais informações. Então eu vou passar o que eu aprendi. Tem o kit higiene, é um potinho, tem vasilhas, e ali naquele kit higiene é que eu preparava a higienização do cordão umbilical das minhas filhas. Então toda vez que eu ia trocar uma fralda, eu fazia a higienização do cordão umbilical. Como é que eu fazia? Eu comprei um frasquinho de álcool 70, pequenininho, eu abria na hora que ia trocar a fralda e eu fazia assim, gente, eu colocava o cotonete lá dentro, molhava a pontinha, tirava o excesso e passava ao redor de todo o buraquinho ali do cordão umbilical e também limpava empurrando a região do coto que ficou para fora. Então eu limpava a pele, beirada da pele com o cordão umbilical na dobrinha. Então eu limpava ao redor e depois eu esparramava subindo em direção ao clamp. Tentava não deixar escorrer o álcool, porque o álcool 70 ele pode ressecar um pouco a pele do bebê. Dói limpar o cordão umbilical do bebê? Não, não dói, tá? Talvez ele chore ali pelo vapor, a evaporização do álcool 70 se encosta na pele, mas não dói, não precisa ter medo. É recomendado então que você limpe com álcool 70 o coto umbilical a cada troca de fralda, tá? E aí depois que eu trocava a fralda, eu ajustava de um jeito em que o cordão umbilical, o clamp, ficasse um pouco por cima da fraldinha, para não ficar em contato com a pele do bebê e não incomodar. Em média, 7 até 14 dias o cordãozinho umbilical, o coto pode cair. Você não deve puxar, não façam isso. Você também não deve colocar outros produtos, teia de aranha, pó de café, açúcar, nenhuma outra coisa a não ser o álcool 70 no coto umbilical. E aí o coto umbilical ele vai começar a ficar preto, vai secar e ele vai cair sozinho. Você não deve puxar. Então, de 7 a 14 dias é o processo que pode demorar para o cordãozinho umbilical cair completamente. Aí, quando cai, eu recomendo você seguir fazendo a higienização com álcool 70 ali no buraquinho do umbigo, até você perceber que parou de sair sangue ou secreção. Então, às vezes, quando cai, ainda vai ficar um resto de sangue, de secreção de um sangue preto ali, uma casquinha. Então, mantenha a aplicação do álcool 70 até o umbiguinho ficar fundo. E aí você avalia junto com o pediatra, né, a higienização da cicatriz umbilical. Eu recomendo então assim que cai, você manter o processo de higienização até a sua pediatra avaliar e ver que não precisa mais manter essa rotina de higienização com álcool 70. Outro detalhe importante, as pessoas antigamente queriam enfaixar o umbigo do bebê, tinha uma história de enfaixar o umbigo do bebê depois que saísse da maternidade. Gente, o bebê não deve ser, a barriga do bebê, o umbigo, ele não deve ser enfaixado. O bebê, quando ele respira, ele faz um movimento
de contração da musculatura abdominal junto com a respiração. Então, se você enfaixar a barriga do bebê, você vai atrapalhar o processo de respiração do teu bebê. Então, pode sufocar o neném. Por isso, não se deve enfaixar. Nem colocar moeda por cima. Outro detalhe, então, do cordão umbilical. Quando você vai fazendo a higienização com cotonete, álcool 70, você já observa como é que está a pele. Se tiver qualquer sinal de infecção, vermelhidão, saída de secreção purulenta, inchaço e um cheirinho ruim, um cheirinho desagradável, você entre em contato imediatamente com o pediatra ou vá no pronto-socorro pediátrico, tá bom? Outro detalhe, a cicatriz umbilical, acho que era isso. Esqueci que eu ia falar, tá? Lembrei que eu ia falar. Esses dias eu fiz uma enquete perguntando, porque aí a paciente me perguntou o que fazer com o coto umbilical depois que ele cai. E aí o que eu fiz com as minhas, eu joguei fora, joguei no lixo. Mas eu me assustei com o tanto de pessoas que me responderam que guardam o coto do umbigo do neném. E eu até nem entendi por quê. Aí a Priscila me falou que tem uma espécie de mito ou crença popular, enfim, que quando a mãe guarda o cordão umbilical, o coto do cordão umbilical mantém os filhos perto da mãe, os filhos não vão embora. E aí eu acho que é por isso que muitas mães responderam para mim a minha enquete falando que guardaram o coto. Não tem problema nenhum guardar o coto. As minhas eu não guardei. Que mais que eu ia falar lembrei agora. Existe uma possibilidade do bebê ter uma hérnia umbilical fisiológica. Quando o bebê chora, pode ficar estufadinho o umbigo. E aí, essa hérnia umbilical, ela é fisiológica até, se eu não me engano, 1 ano de idade. Mas isso você vai acompanhando com o pediatra. E o pediatra vai avaliar. Normalmente, 1 ano de idade, essa hérnia umbilical, ela fecha. Se passar de 1 ano de idade e ela não fechar, você tem que procurar o seu pediatra para ele avaliar a necessidade de ou aguardar mais tempo, dependendo do tamanho dessa hérnia umbilical, ou então programar uma cirurgia de correção de uma hérnia umbilical. Então, se o teu neném chora e fica estufadinho para fora, aí não vai nessa onda de querer enfaixar a barriga do bebê, colocar moeda em cima, não faça nada disso. Aguarde, essa hérnia pode ser fisiológica até 1 ano de idade. Depois de 1 ano de idade, converse com seu pediatra e ele vai te orientar se você deve aguardar mais tempo ou não. Gente, era isso que eu queria falar sobre o cordão umbilical. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no aviãozinho e manda para outra mãezinha ou gestante. E se você curtiu, clica aqui no coraçãozinho ou comenta para eu saber e aí eu preparar os próximos vídeos para vocês. Beijinhos no coração, tchau, tchau, até a próxima.